Sim, alô, alô, tá tudo pronto, tudo preparado. Olha, vem mais uma história, mas na verdade eu quero que você vá para o canal novo. Ô Paulinho, por que o canal novo? Porque ele precisa ganhar força, pujança nesse início. E só tem um jeito, você tem que ir lá ouvir as histórias lindas que eu estou contando lá. São as histórias inéditas, maravilhosas. As pessoas que gostam daquelas histórias longas, lá elas estão, uma mais bela que a outra. Então aqui vai ter uma história que eu conto ao longo da minha carreira. Vai ter a história. E é uma história muito bacana que vai começar já. No entanto, num outro canal são várias histórias já, uma melhor do que a outra, as mais emocionantes, aquelas histórias longas que mexem com as pessoas. Ô Paulinho, e depois esse canal aqui, ele vai deixar de existir? Não, respondendo a perguntas, não. Nós teremos 2 canais, só que um vai ser especializado num tipo de história e o outro especializado em outro tipo de história. Você me entendeu? Só que nesse início, o canal novo, ele conta as histórias de uma maneira geral. As mais lindas, as mais longas estão lá. E aqui você terá uma história ao longo da carreira do Paulinho Boa Pessoa. Você entendeu ou não? Perfeito? Como é que eu faço para entrar? Abaixo do vídeo, descrições do vídeo, clica na palavrinha mais, aí ele abre. E embaixo você vai ver aquele símbolo do YouTube, aquele play em vermelho do YouTube. E ali está escrito assim, novo canal Paulinho. É ali que você vai clicar para ir no nosso novo canal. Ok? Você vai se inscrever lá, você vai ouvir as histórias lá, posso contar com você? Muito, muito, muito obrigado. Isso posto, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a história de hoje, aqui no canal, acabou de começar. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Você sabe o que é ter 25 anos e não conhecer o teu pai? Uma pergunta que eu quero fazer nessa minha carta hoje, a quem esteja na minha sintonia. Você sabe o que é ter 25 anos e não conhecer o seu pai? Sabe o que é isso? Comigo foi assim. Aliás, o meu pai não sabia da minha existência. Eu não conhecia meu pai com 25 anos. E ele, meu pai, não sabia que eu existia. Ué, mas como assim? Eu vou contar. Entre outras coisas, meu pai não sabia que eu existia, porque ele nunca foi casado com a minha mãe. Tiveram um namorico. Sabe aquele namorico? Hoje o pessoal poderia chamar de ficar, sabe? Hoje seria um ficar. Antigamente era um namoro curto, não um namorico. Márcia, minha mãe, Nestor, o meu pai, se conheceram lá para as bandas de 1980, no interior de São Paulo, mais precisamente em Porto Ferreira. Ela, minha mãe, quando conheceu meu pai, tinha 20 anos, era uma moça de família, os pais muito rígidos. O meu pai tinha 29. Ele já era formado, meu pai já era engenheiro recém-formado, estava na cidade de Porto Ferreira a trabalho. Os dois se conheceram num barzinho lá em Porto Ferreira, à beira de um rio. Meu pai tocava violão. A minha mãe tinha ido acompanhada dos meus tios. Naquela noite, papai e mamãe só trocaram olhares, conversaram, depois se encontraram mais algumas vezes e começaram a namorar, mas nada sério. Nada sério. Muito por ciúme do meu avô,
que não permitia, que não deixava minha mãe namorar com ninguém. Mas escondidos, meu pai e minha mãe ficavam durante aproximadamente assim, juntos nesse namorico, lá em Porto Ferreira, uns 8 meses. Os dois sabiam que quando a obra que meu pai trabalhava terminasse, aquele romance também teria fim. Meu pai iria embora. E foi exatamente o que aconteceu. Quando meu pai foi embora, até pediu que minha mãe fosse com ele. Mas minha mãe, por medo ou porque não teve vontade, ela não foi, não quis. 1 mês e meio mais tarde, a minha mãe então descobriu que estava grávida de 3 meses. Como ela tinha uma menstruação muito desregulada, nem desconfiou da gravidez. Enquanto que o meu pai ainda estava na cidade. Curiosamente, meus pais nunca tiveram uma relação sexual completa. Mamãe dizia que eram apenas brincadeiras e ela nem imaginava que isso poderia resultar um bebê. Quando confirmou a gravidez, a minha mãe ficou desesperada. Não sabia quase nada sobre o meu pai, nem de onde ele era. Achava que talvez ele fosse de Curitiba, porque sabia que ele havia se formado por lá, mas não tinha certeza. Ela só lembrava o nome dele, Nestor, da empresa em que ele trabalhava. Para piorar a situação, ela tinha rasgado um cartão de visitas com os dados dele quando ele foi embora. Foi aquele um período muito complicado. A minha mãe contou tudo para a família dela. Inclusive, que não tinha feito sexo de verdade. Mas ninguém acreditou na mamãe. Imagine só, grávida e virgem, para eles isso era impossível. Isso era desculpa esfarrapada da minha mãe. Ninguém fica grávida se não transa. Ninguém fica grávida se não perde a virgindade. Essa era a história. Com tanta desconfiança, ela pensou que meu pai também não acreditaria. Então ela resolveu jamais procurá-lo. Decidiu me assumir sozinha. As únicas pessoas que a apoiaram foram a minha avó, a mãe dela, um dos meus tios e uma das minhas tias. Meu avô ficou tão chateado com a minha mãe, tão envergonhado, que ele ficou 3 anos sem conversar com a filha. A gestação acabou sendo tranquila. Ela nunca me escondeu e nunca escondeu de ninguém que ela tinha uma filha. E que essa filha era eu. Sempre que alguém perguntava sobre o pai, ela contava a história franca, a história real, a história verdadeira. Ninguém acreditava que era possível engravidar daquela forma. Mesmo depois de ter passado por um ginecologista que constatou que minha mãe era mesmo ainda virgem e explicou ao médico que era possível se engravidar, ainda assim, as pessoas não acreditavam nela. Ah, como? Ficou grávida se não transou? Pois o médico ginecologista explicou. Mas a ignorância da época era tão grande que ninguém queria acreditar. Foi de uma cesariana que eu nasci, no dia 28 de maio de 1980. Na época, minha mãe não tinha emprego fixo. Trabalhava numa lanchonete. Apesar das dificuldades financeiras, ela sempre aguentou firme e nunca pensou em procurar o meu pai para pedir ajuda. Conforme eu fui crescendo, aí comecei a perguntar pelo meu pai. Embora ficasse numa situação difícil, a minha mãe nunca mentiu para mim e nem inventou nada. Sempre fez questão de explicar exatamente o que tinha acontecido. Olha, filha, a mamãe e o papai tiveram um namoro muito rápido e um dia nós estávamos namorando no carro, aconteceu uma coisa e eu fiquei grávida. Depois o teu pai foi embora e eu nunca mais procurei o teu pai. Minha mãe tinha uma maneira lúdica de me contar aquela história. Dizia que eu tinha sorte, porque eu era a única criança que tinha uma mãe 2 em 1, pai e mãe ao mesmo tempo. E eu adorava ouvi-la falar daquilo, porque era o momento em que ela se abria para mim, falava como era meu pai e o quanto os meus olhos se pareciam com os dele. Em todos os meus aniversários, eu pedia para ouvir aquela história, sempre a mesma, peço na verdade até hoje.
Depois que nasci, a minha mãe demorou a ter outro namorado. Isso só aconteceu quando eu tinha 4 anos. Aí ela começou a namorar, inclusive se casou. 2 anos depois teve um filho, meu irmão, com esse marido. Nunca tive ciúme dele e nem do meu irmão, porque ela também deu um jeito de fazer com que eu gostasse deles. Quando eu tinha 8 anos, minha mãe se separou. E quando eu estava com 12, ela se casou novamente com um homem com quem ela está até os dias atuais. Até hoje. Não teve mais filhos. Apesar de a minha mãe ter se casado 2 vezes, nunca quis ou aceitou que eu chamasse algum deles de pai. Também eu não queria chamar outro homem de pai. Não era porque o meu verdadeiro pai não tinha tido o direito de me conhecer que eu faria isso. Sei lá, era uma convicção mesmo. Minha mãe me ensinou quem era meu pai de fato. Meu pai não era aquele. Então eu não chamava aqueles senhores com os quais minha mãe se casou de pai. Quando entrei na escola, eu era a única da turma que não tinha pai. E foi aí que eu comecei a pressionar mais a minha mãe, porque eu não tinha para quem dar presente no Dia dos Pais. As crianças fazem aqueles trabalhos de escola. Vou levar pro meu pai, porque eu vou levar pro meu pai, porque eu vou levar... E nessa data eu ficava triste, eu me sentia excluída. A minha mãe me dizia para levar então um presente para ela, porque ela era pai e mãe ao mesmo tempo. E sempre que eu perguntava sobre ele e pedia pra gente tentar procurá-lo, ela falava que só sabia o nome dele. Só aquele nome dele. Nestor. Até que era diferente. Não é um nome tão comum. A profissão, engenheiro civil. Eu acho que tentava me proteger ao máximo, com medo de que eu o procurasse e acabasse me magoando ainda mais. Com o tempo, eu fui deixando essa história de lado. Quando eu completei 15 anos, porém, comecei a sentir muita falta de ter um pai. E surgiu uma fixação aos 15 anos por conhecê-lo. Certa vez, eu e uma amiga passamos um dia inteiro olhando listas telefônicas do Brasil todo. E não conseguimos nada. Mas era assim, eu mexia no assunto e depois esquecia por um período. Quando eu tocava no assunto com minha mãe, ela me desanimava, dizendo que ele nunca acreditaria naquela história e eu acabaria me machucando mais. No entanto, a vontade de conhecer o meu pai só crescia. E quando eu fiz 19 anos, um dos meus tios faleceu. E isso mexeu muito comigo. Porque aquele meu tio, ele nunca tinha se casado e nem teve filhos. Então ele morreu sozinho. Quando eu pensava que isso também podia acontecer com o meu pai, não comigo, você já pensou? Se meu pai também um dia morrer sozinho, achando que ele não tem ninguém por ele, porque meu pai pode não ter casado, porque meu pai pode não ter tido outro filho. Eu ficava desesperada, a vontade de ir atrás dele era imensa, mas acabei deixando de lado esse desejo. Eu trabalhava numa empresa de telecomunicações, quando uma amiga minha da empresa, Patrícia, colega de trabalho, me chamou no computador para ajudá-la a achar uma pessoa que ela estava procurando. Achei impossível, mas como você vai achar alguém de quem você só sabe o nome? E a resposta foi a frase que mudou a minha vida. Naquele momento algo acendeu dentro de mim. A Patrícia respondeu: não tem ninguém que eu não encontre pela internet. A Patrícia respondeu para mim: não tem ninguém no mundo que eu não encontre pela internet. Essa frase, será? Será? Será que a Patrícia está falando sério? A resposta a tal frase mudou a minha vida. Naquele momento algo acendeu dentro de mim e eu resolvi contar para ela a minha história. Como eu estava saindo de férias, ela me prometeu que iria encontrar o meu pai. Ela iria achar o meu pai. Será? Será?
Quando retornei das férias um mês depois, encontrei debaixo do meu teclado um papel com as anotações do que ela tinha descoberto. Endereços, telefones da casa, de um escritório. Isso deve ser gozação da Patrícia. Isso deve ser brincadeira da Patrícia. Nestor, telefone do escritório, Nestor, endereço. Fiquei paralisado. Eu não sabia o que fazer. Eu decidi ligar para minha tia e contar que, olha, uma amiga minha disse que encontrou meu pai. Imediatamente ela disse que ligaria para ele para contar tudo. Mas por que não eu? Não, porque você vai ficar emocionada. Deixa que eu ligo. Essa tia me pediu, deixa que eu ligo, e foi o que fez. Mas antes, ela telefonou para minha mãe para pegar mais informações sobre ele. Ela ficou morrendo de medo do contato com ele, porque sempre pensou que ele iria me rejeitar. Mas não nos impediu de telefonar. Minha tia então ligou pro meu pai. E eu perto. Eu do lado. Eu tremia. Eu suava. E a minha tia começou a contar história. E meu pai do outro lado, confirmando dados que já sabíamos. Perguntou o nome dele, a profissão dele, se tinha morado em Porto Ferreira em 1979. Sim, trabalhei lá durante 8 meses. Sim, trabalhei lá. Confirmadas essas informações básicas, minha tia não fez rodeios. Contou que daquele relacionamento que ele tinha tido com a minha mãe, havia nascido uma filha. Havia o quê? Nascido uma filha. Surpreendentemente, ele nem chegou a duvidar da história. Já quis então logo saber mais sobre mim. Até deixou escapar: eu sempre quis ter uma filha, não é possível. Você tá falando sério? Eu sempre quis ter uma filha, é sério? Meu pai naquele momento morava em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Era um homem casado. Estava casado. Tinha 4 filhos. Todos homens. Eu sempre quis ter uma filha. Eu moro em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, sou casado, eu tenho 4 moleques, 4 homens. Meu sonho é uma menina. Ele tinha combinado com a minha tia. Antes, na verdade, eu havia combinado com a minha tia antes dela ligar, que caso ele se interessasse em me conhecer, ele deveria me telefonar. Era a combinação que eu tinha com a minha tia. Com medo de sofrer frustrações e decepções, eu pensava que se ele não quisesse me ligar, aquela história terminaria ali mesmo. Minha tia deu o telefone para ele. Eu não sei porquê. Meu telefone não tocava. E aquilo só fez aumentar a minha ansiedade. Meu telefone não tocava. Se você quer falar com ela, você vai ligar para ela. O telefone dela é esse. Tia, só não se enganou. Só que só não deu. Você escutou, passou o telefone. Você viu, passou o telefone. Mas será que ele não anotou errado? Será que ele não anotou errado? Por que ele não me liga, tia? 2 dias, 3, uma semana, 10 dias, 12, 14 dias, 15 dias. Eu angustiada com a demora. Pensava que ele podia não ter interesse em me conhecer, ou tivesse dúvidas se eu era mesmo a filha dele. Eu também não tinha certeza. Um dia eu estava a caminho da faculdade. Meu celular tocou. Pelo código de área do telefone que apareceu no visor, eu soube que era ele. Atendo ou não atendo, eu pensei. Atendo ou não atendo? A minha respiração ficou ofegante. Parecia que me faltava o ar. Depois de alguma hesitação, atendi. Ele logo se apresentou. Nestor. Quer dizer então que você é minha filha? Se você é minha filha, eu quero muito te conhecer.
Alô? Quer dizer que você é minha filha? Alô? Desculpa, eu tô chorando, pai. Calma. Fica encantada. Ele parecia realmente se importar comigo. Com aquela atitude, ele me fez ver que ele era um homem diferente. E o meu medo de ser renegada não fazia sentido. Depois daquele contato, começamos a nos falar muito pelo telefone. Ele sempre me ligava e parecia querer todo dia tirar um atraso das conversas que não tivemos há tantos anos. Eu já tinha 25 anos. Contávamos tudo um pro outro. Mas ao mesmo tempo, o que ele dizia, que queria me conhecer, falava que por enquanto a nossa história deveria ser mantida em sigilo, porque não sabia como a esposa dele iria reagir. Ele queria preparar a família dele primeiro. Tanto que quando o convidei para ir à minha formatura na faculdade de publicidade, ele disse que achava que a família dele não iria reagir bem. Ele recusou o convite. Fiquei chateada, mas entendi o lado dele. No período em que nós nos falávamos por telefone, meu pai me contou que na época em que namorou minha mãe, ele teve um outro filho. Uma informação que havia sido confirmada por meio de um teste de DNA. Um menino. Foi na mesma época. Não me importei nem um pouco com o fato dele ter tido um outro caso simultâneo praticamente ao da minha mãe. Isso é problema deles. Meu pai me deu o número do meu irmão e nós começamos a conversar. Adorei saber que eu tinha esse irmão, que aliás também é de Porto Ferreira, sendo que ele era só 6 meses mais velho que eu. Nos demos bem de cara. Até hoje ele vem em casa e a gente se fala muito. A relação dele com o meu pai também é ótima. Na época em que eu soube disso, como já vinha falando com meu pai havia um tempo e ainda não possuímos nenhuma prova concreta que eu era mesmo a filha dele, tive a ideia de ligar no laboratório que fez o exame de DNA desse meu irmão, para saber se meu pai precisaria comparecer de novo para coletar o material caso eu quisesse fazer o teste também. Eles disseram, não, teu pai já tem o material aqui. Só precisa uma procuração dele, uma autorização dele e pronto. E o teu material. E foi exatamente o que eu fiz. Meu pai me autorizou, mandou a procuração e eu fiz o DNA. E eu fiquei na expectativa. Mas o teste foi confirmado com 99,99% de chance de eu ser a filha dele. Não tinha mais nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida. Aos 25 anos, formada, eu conheci o meu pai no dia do meu casamento. No dia do meu casamento eu conheci o meu pai. Todo mundo chorou na igreja. Foi naquele dia que eu conheci. No dia do meu casamento. Ele veio a Porto Ferreira, 2005. 25 anos. Ele veio a Porto Ferreira, me conduziu no carro até a igreja. E quando a porta da igreja se abriu, que eu comecei a pisar aquele corredor da igreja rumo ao altar para me casar com o Luiz Carlos, eu via que a igreja inteirinha chorava e todo mundo apontava, ó, o pai dela, é o pai, é o pai. Tem gente que fala, você é publicitário, isso foi jogada de marketing? Não, isso foi o destino. Eu conheci o meu pai no dia do meu casamento, foi o destino. Aliás, conheci toda a família dele que veio para a festa. Meus outros 4 irmãos. Ao todo eu tenho 5 irmãos, todos homens. Eu sou a única menina da história para ser paparicada. Conhecer o meu pai foi um dos maiores presentes que a vida me deu. Depois eu ganhei outros, meus filhos, Pedro e Simone. O que eu quero dizer com essa carta é que se tem uma coisa espetacular na vida de um ser humano, é a chance que se renova a cada dia dele ser feliz, dele ser completamente feliz.
Vivia essa expectativa do conhecimento do meu pai, mas quis o destino e não o marketing que eu o conhecesse no dia do meu casamento. Temos um ótimo relacionamento. Inclusive a minha mãe se tornou amiga da mulher dele próprio. Essa é a história da minha vida. 알람보다 빨리 하품하며 일어나 눈 비비다 찾는 하루 시작 한 잔의 카페인 그리는 맘 마치 너 같아. Oh, you are 날 깨우는 사랑 매일 아침 너만 이 향기처럼 힘이 들 땐 더 밝게 웃는 사랑 그런 널 닮은 내게 전해줄래. 만에 어릴 듯한 달콤함에 입술이 닿으면 달아나는 맘에 그대 날 깨우는 사랑 매일 아침 너만 나를 왔는가 이 향기처럼 힘이 들 땐 더 밝게 웃는 사랑 그런 널 닮은 내게 전